Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Fazer aqui aquele videozinho básico pra gente, né? Então, pessoal, olha só, né? Aula de hoje, texto científico e texto estruturado, né? Mas antes de falar do texto científico estruturado, que nós vamos falar em 5 fases, né? O que acontece, né? Eu tenho que explicar a diferença entre resumo, resenha, análise e síntese. Quando eu faço um texto científico, um artigo científico, um trabalho científico, uma monografia, né, escrita de um tema, grafia, escrita, monografia é escrita de um tema, né? Quando eu faço, se eu quero escrever um livro, não é? Eu quero escrever um livro, eu quero fazer um compêndio, um livro, monografia, artigo científico, redação, não é? Mas eu falo que é científico. Quando eu falo de científico, logo pressupõe-se um método, pressupõe-se que eu vou aplicar nesse texto, aplicar nesse trabalho um método. Aí que vem a diferença de eu simplesmente fazer qualquer redação, fazer qualquer trabalho, né? E fazer um trabalho científico, fazer um texto científico estruturado. Mas olha só, né? Quando o avaliador, quando o professor, o avaliador, o concurso público, né, pede um resumo, redação, resumo, isso dificilmente vai acontecer. O que você vai fazer? Você vai fazer um resumo, com uma narrativa, com episodial, né, com evidências, com uma síntese, porque o resumo, ele não pede para você uma opinião crítica daquilo que você está vendo, daquilo que você está lendo. Ele te dá um tema no resumo. Ele te dá um tema no resumo. Ele te dá um tema e pede que você simplesmente faça uma análise pura e simples, sem modificar, e você vai resumir. Então, resumo é igual a análise. Então, no resumo, você vai pegar a ideia principal, pegar o tema, pegar talvez os fatos que foram, né, lhe proporcionados na prova, pegar o conteúdo que foi lhe oferecido na prova e fazer um resumo pura e simplesmente. Resumo do que você está vendo, né? Agora, vamos ver a diferença. E a resenha? Né? Qual a diferença de resumo para resenha? Na resenha, você vai sim fazer uma análise dos fatos, né? Mas uma análise com conteúdo crítico. O que é a crítica? O que é o senso crítico? Não é depreciar, desvalorizar, desmerecer. A crítica, o senso crítico, ele difere do senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que todos pensam, aquilo que todos acham, aquilo que é comum a todos. Senso comum, né? Agora, e o senso crítico? Não é comum a todos, não é o que todos pensam. O senso crítico é o que eu penso, baseado na minha vivência, na minha experiência e no meu conhecimento. Então, este senso crítico, ele entra na resenha. Então, o resumo é o pensamento do autor. Resenha é o meu pensamento. E é a mesma coisa, os mesmos fatos. Só que no resumo eu coloco os fatos como eles vêm, fazendo uma análise do resumo de acordo com o autor. Na resenha, uma análise dos fatos, uma análise final ali resumida, mas agora no finalzinho é de acordo com o que eu penso, não com o que o autor pensa. No resumo eu digo segundo o autor, na resenha eu digo segundo o autor, né? Porém, entendo eu que. Não é o que o autor está falando, é o que eu entendo. Eu entendo que é assim, entendo que é assado. Entendo que o autor acertou em parte. Olha só, quem sou eu para fazer isso, né? Mas eu faço isso, porque aí é uma resenha, é uma crítica, tem opinião pessoal. Eu sintetizo a ideia daquilo que eu estou vendo de acordo com o que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, do que eu percebo, as minhas experiências, as minhas evidências, a minha prova, né? É isso que acontece na resenha e na síntese. Então eu tenho dois paralelos aqui, né? Antagônicos, né? Resumo é diferente de resenha. Oi? Prova de concurso. Quase sempre, né, aqui na faculdade, prova de concurso, sempre o pessoal pede uma resenha. Por que pede uma resenha?
porque quer saber quer saber o seu grau de discernimento, de análise. É um texto argumentativo. Você vai, na verdade, na resenha, o final dele, ele traz o que você pensa de acordo com o que eles pediram, né? Qual a linha de pensamento? Qual a forma de pensar? Quais são os seus autores favoritos? Aí você cita nas evidências, né, que é a prova, e lá embaixo você fala o porquê que você citou e porquê que você está utilizando ele como prova na sua narrativa, né? Como prova narrativa. Então vamos lá. Vamos então ao texto estruturado ou texto científico. Olha só, né? Então o texto estruturado ou texto científico é o texto que vai me levar a fazer qualquer artigo científico, né? Qualquer trabalho científico, trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, a monografia, trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, tudo eu me baseio nesse texto científico estruturado. Eu chamo de texto só para simplificar, mas eu poderia dizer que é um trabalho científico estruturado, né? Se eu disser trabalho, eu amplio o leque de opções a serem trabalhadas. Eu digo que é trabalho. Trabalho pode ser qualquer trabalho, pode ser um TCC, pode ser um livro, pode ser uma monografia. Então eu utilizo o trabalho ao invés de texto. Mas eu quero fazer texto por quê? Falar de texto por quê? Para simplificar aqui, para ficar mais didático. Então vamos falar do texto estruturado científico. Este texto científico estruturado ou estruturado científico é a forma de se trabalhar utilizando um método. Quando eu falo de ciência, eu falo de método. E este método, né, será um dos métodos já trabalhados, um dos métodos já estudados, né, no módulo anterior. Quais são os métodos que nós falamos? Falamos do método empírico, falamos do método, né? Qual é o método empírico? Aquele que a gente, né, está no campo da experiência, da experimentação, né? O empirismo é a experimentação científica, né? Eu me coloco na experiência e aí eu citei a criança que cai, né? Porque ela está aprendendo a andar, ela cai, aí ela vai lá, se escora, aí ela cai de novo, aí ela vai lá, acerta o pezinho, aí ela cai de novo, aí ela vai lá, se segura. Então, pela experiência, ela aprende a caminhar, aprende a andar. Método empírico, né? É um dos métodos. Método hipotético dedutivo, né? A soma das hipóteses me leva a deduzir, me leva a crer que. Método hipotético dedutivo, né? Tivemos uma aula só de método hipotético dedutivo, né? Que é o método que a polícia utiliza, né? A soma de premissas menores que me levará a uma premissa maior, que me levará a deduzir algo, né? Método hipotético dedutivo. Nós falamos desse método. E o método que eu prefiro, né, é o método, por que eu prefiro? Porque é o método do direito, é o método dos juristas, né? É o método dialético, né, da dialética, da contradição das ideias, né, da união da contradição dos opostos. Professor, como é que é isso? Eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese e eu terei uma síntese, né? Então, eu tenho uma tese principal, eu tenho uma tese oposta, contrária. E no final, analisando a tese principal, analisando a tese oposta, eu chegarei a uma nova conclusão, como se fosse uma resenha, né, fundindo a tese principal e a tese oposta. E aí, eu posso pegar, nessa análise, eu posso pegar o aborto, né? Eu costumo citar o aborto porque é mais fácil, é mais didático, né? Normalmente o aborto ou você é a favor ou você é contra, não tem muita discussão em cima disso aí, né? É a favor ou contra. Agora, os argumentos a favor e os argumentos contra, no método dialético, aí eu coloco na narrativa, né? Eu vou falar aqui do título episodial, estou colocando só para explicar o método. Então, no método dialético, o que acontece? Para explicar o aborto, para falar o aborto, fazer uma monografia sobre aborto, um artigo sobre aborto, ou algo dessa natureza, o que acontece? Eu vou explicar os argumentos a favor e vou explicar os argumentos contra, né? Uma posição a favor e uma posição contra. Então tem aqueles que são a favor do aborto e tem aqueles que são contra o aborto. Aqueles que são a favor do aborto vão utilizar como evidências, né? O que eles vão utilizar como evidências? Provas supostamente científicas, né? Um momento ali que talvez teria o feto à vida, que não é o momento da concepção, mas um momento onde haveria, em tese, a formação do cérebro ou a formação
do sistema nervoso central, porque aí ele teria dor, ou aí ele teria cérebro. Vocês entendem isso? Né? Não estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que existe a discussão destas teses. Essas teses são discutidas, né? E que dizem, que parece, vou chutar aqui porque eu não lembro da tese, mas que parece que seria, isso aconteceria entre a 10ª e a 12ª semana de gestação, com 3 meses. Então até 3 meses não há cérebro, até 3 meses, vocês entendem? Estou dando um exemplo que eu não lembro qual é os números, né? Mas entre 10 e 12 meses haveria a formação do cérebro, entre 10 e 12 meses haveria a formação do plexo solar. Qual a formação do plexo solar? Qual a formação do cérebro? Só aí eu tenho a vida. Portanto, qual é a tese aí? Pode se abortar até entre 10 e 12 semanas. Posso. Tese de quem é a favor do aborto, tese científica, entre aspas. Vocês entendem isso? Eles não provam isso, eles dizem que é assim, né? Por outro lado, aí tem o pessoal que é contra o aborto, né? Olha só, no método dialético eu tenho a tese a favor e a contra. Então, contra agora. Aí os contra, eles falam assim, não, para mim não importa, concebeu a vida, vida é vida, e a gente é contra aborto, aborto é crime, aborto é homicídio, é assassinato de crianças, é infanticídio, nós somos contra. Qual é a evidência que prova isso? Eu não provo, mas a minha fé prova. Em Hebreus 11, né, para quem é cristão, para quem é da fé, diz que, né, basta a fé, e a fé é a prova, é a firme convicção das coisas que não se veem, né? Mas se acredita, está lá, né? Então, e é prova? Do ponto de vista teológico né? Do ponto de vista do conhecimento teológico Então é a prova de quem acredita nessa tese, na antítese no caso, na antitese, né? Dos que são contra, os que são a favor têm um argumento, os que são contra têm outro argumento. Em linhas gerais, normalmente a discussão se dá nesta forma de argumentos, né? Na forma dialética. Então eu vejo os argumentos a favor, vejo os argumentos contra, então eu faço a fusão desses argumentos e agora eu terei uma síntese. E eu digo, olha só, eu não pensava assim, e nem sabia que era assado, e agora eu pego e formulo uma síntese dos dois pensamentos, a favor e contra, e tenho uma nova ideia, um pensamento crítico, aceitando talvez até o meio termo de um lado ou de outro, de uma questão ou de outra. Vocês entendem essa questão do método dialético? É uma revisão do que nós já falamos, método dialético. Vamos agora ao texto científico estruturado. É muito comum, né? Número 1, texto científico estruturado, número 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer no meu texto, o título. Professor, mas título é importante? É importante. É muito importante. Porque muitas vezes o avaliador, a questão, a prova, né? ou quem está te pedindo trabalho, ele não te dá o título. Ele fala, eu quero um trabalho sobre o aborto. Mas ele não diz o aborto. Ele não fala isso. Vou dar um exemplo diferente. O grupo é a favor do uso da maconha. O grupo é a favor do uso da maconha. Aí você vai colocar no título, entorpecentes? Jamais. Entorpecentes envolvem quantos entorpecentes, né? Uma lista imensa. A lista do CISNAG, eu não lembro quantos são, mas são um pouco mais de 20, né? Mas existe muito mais que isso, muito mais, né? Então a primeira coisa que eu tenho que entender no título, eu tenho que ficar atento à questão do título, é a delimitação do título. Ele tem que ser um título delimitado, né? Tem que ser muito específico. Então essa é a primeira coisa para não errar na relação. Então eu vou falar do tipo, vamos continuar essa tese do aborto, vamos falar do aborto. Então meu título vai ser aborto número 1. Ponto, fácil, né? Voltando no entorpecente, eu não vou colocar entorpecente, eu vou colocar maconha, eu não vou colocar maconha. Professor, mas maconha é limitada, não, mas vamos limitar mais, porque a gente não quer falar da maconha recreativa, a gente não quer falar de tráfico de drogas sobre maconha, da plantação da maconha na Amazônia, em tal lugar, no Paraguai, a gente não quer falar do tempo, não. Que são temas que são conexos, não é? É isso mesmo? Se eu colocar maconha, vai vir muita coisa junto. Não, eu quero só a maconha para uso medicinal. Agora ele limitou o título, limitou o tema. Por isso que eu estou falando, é importante saber fazer o título, né? Maconha para uso medicinal.
Ah, Bruce, mas isso aí não me interessa, né? Eu quero falar é do lazer mesmo. Maconha para uso recreativo, né? Exclui-se a questão criminal, recreativo excluindo a questão criminal, né? Ah, mas pode cair a questão criminal junto, já que isso, né, é ilícito no nosso país? Pode cair, pode ser que eu tenha que falar, mas, né, vamos lá. Então, número 1, a importância de delimitação do título, né? Então vamos ficar no aborto por enquanto, né? Agora, número 2, exordial introdutória. Esse ponto aqui, ó, olha só, eu coloquei o meu título lá, o aborto, é minha redação, o aborto. Agora, quando eu vou iniciar, sabe aquele salta a linha, parágrafo e começa, número 1, né? Título número 1, número 2, a exordial introdutória, pessoal, vou falar do erro. É comum muita gente errar, a maioria erra, principalmente quem não está acostumado a fazer uma redação, vai fazer a primeira vez e erra. Olha como é que nós erramos no início, agora vocês não vão errar mais, né? Título, aborto, saltar a linha, parágrafo, aí vocês fazem assim, o aborto é, não é assim? O aborto é, falarei sobre o aborto, porque o aborto, vocês entendem que é redundante, é errado, é estranho para quem está lendo, quem lê de cara já reprova a redação, fica parecendo a redundância daquilo que sabe que vai se falar e que não deve ser que se começar assim. A exordial é início, exordial com X, exordial introdutória, né? Ou é uma redundância, esse termo exordial introdutória, refere-se ao primeiro parágrafo do texto, que é uma introdução. Que introdução é essa? É a apresentação do trabalho. É isso, vocês têm que ter em mente que a introdução do trabalho começa aqui. Título, exordial introdutória. Qual é a introdução que eu quero aqui? Aí o Juan falou logo no início aí, as perguntas. Você começa a fazer as perguntas. E aí você pode iniciar o trabalho assim. Este trabalho tem como finalidade, tem como objetivo princípio trazer argumentos contra e a favor, né, da vida. Ponto. Olha como ficou bonito. Introdução para falar de aborto. E sem falar de aborto, né? Vocês entenderam? Né? Ponto. Aí, este trabalho utilizará-se do método dialético científico, sendo esse o método das contradições, das oposições, onde ao final nós faremos uma síntese, não é? Para chegarmos a uma conclusão se somos a favor ou contra a vida, ou a favor ou contra o procedimento, não é, do aborto. Ponto, aí eu posso colocar ponto. Vocês entenderam? Então é a apresentação do que eu vou fazer. Eu falo que eu vou falar sobre o aborto. Aí eu posso colocar questões, tá? Perguntas, né? Como o Juan colocou. Ponto, né? Pergunto: você é a favor? Vírgula. Você é contra? A favor? Contra? Talvez um meio termo. Como isso acontece? Como se procede? Aí vem aquela brincadeira, né? De onde vem, como come, como vive, pega aquela brincadeira lá que o pessoal faz. É aí, é nessa hora. É nessa hora. Isso é um trabalho científico. Isso é uma apresentação do trabalho. Fica na exordial introdutória. Então, o título delimitado, número 1. Número 2, exordial introdutória é a introdução do texto, né? É aí que nós vamos ter, é aí que nós vamos ter, e é aí que nós vamos introduzir, né, o leitor a entender o que vai acontecer durante o texto, né? Bom, então, número 2. Número 3, narrativa. Número 3, narrativa. Olha só, pessoal, essa questão da narrativa é importante. A narrativa é contar como ocorrem os fatos, na prática, na realidade ou não realidade, mas como se sabe, como se vê, como se ouve, né? É a opinião, né? É a argumentação dentro de uma certa lógica narrativa. A narrativa, ela quer argumentar, ela quer convencer, ela traz argumentos de força maior, argumentos a fortiori, argumentos argumento de autoridade. Nós vamos falar de todos esses argumentos na aula que vem, né? Mas a narrativa traz todos os argumentos lógicos dentro de uma lógica. E tem um argumento falso também, chamado de falácia, né?
as falácias argumentativas, que vem da palavra falare, que significa enganar, um argumento enganoso. A falácia, o falare, o argumento enganoso, ele não tem provas, ele não tem evidências e muitas vezes tem uma falsa lógica. É o tal do pseudo-argumento, ou pseudológica, falsa lógica. Bom, vou voltar tudo de novo. Então, título delimitado, exordial introdutória, que é a introdução da redação, é o início da redação, introduzindo o leitor, falando de um método, falando de um tema, falando de como isso vai repercutir na vida do leitor, né, e aonde o leitor chegará ao final da leitura desse artigo, desse texto, desse livro, desse trabalho científico. Olha que interessante. Isso aí tem que ser bem feito para que o leitor fale assim: puxa, é isso que eu estava procurando, é isso que eu vou ler, é isso que eu quero entender, esse é o conhecimento que eu quero obter. Como é que é o nome disso? Ciência. Científico que vem de ciência, obtenção do conhecimento científico, porque o método é o caminho, né? E o método científico é o método, é o caminho para se obter conhecimento, né? Metodologia científica. Bom, então, título, exordial introdutória. Agora nós estamos na narrativa. Esta narrativa, eu posso fazer uma narrativa estruturada pelo método estruturalista. Eu posso fazer uma narrativa hipotético-dedutivo, pelo método das hipóteses, que me levará a crer que, né, o método da polícia, o método investigativo. Eu posso juntar várias hipóteses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que me levará a crer que é isso. É isso, pelas hipóteses, hipotético-dedutivo. Mas eu falei do método dialético, não falei? Vamos utilizar esse? Então eu vou ter duas narrativas, duas narrativas. Eu sou mais como assim duas narrativas? Ué, tese e antitese, tese e antítese, duas narrativas. Eu vou ter duas narrativas. Mas como assim duas narrativas? Primeiro, sempre eu gosto de fazer isso para não me confundir, para não confundir o leitor. A tese é sempre a favor e a antítese ou antitese sempre contra. Pessoal, não é que eu sou a favor, nem é que eu sou contra. É o método, é a forma de se trabalhar. Então, se é tese, é a favor. Se é antitese, é contra. Então, se o tema é aborto, a favor do aborto, contra o aborto. Certo? Ficou tranquilo, né? Ficou fácil. Narrativa pelo método dialético da tese, antítese e síntese. Então, na tese, né, a favor do aborto. Então, eu posso começar pela tese. Devo começar pela tese, né? E eu começo, né, falando que existe um grupo de pessoas, né, que é a favor do aborto e se baseia, né, aí vem a argumentação lógica, né, em evidências. Olha só, evidências, que é o número 4, se baseia em evidências, em pesquisas científicas, da medicina e tal, em estudos e etc e tal, né? Esse pessoal fala, aí vem toda aquela história que eu falei aqui, né, que eu contei, né? Então isso aí, pessoal, né? Não, por mais que você seja leigo no assunto, por mais que você não domine o assunto, porque o objetivo não é dominar o assunto, né? O cientista, o pesquisador, aquele que vai fazer um artigo científico, acontece isso muito com advogado, defensor público, promotor de justiça. Às vezes você não sabe o assunto, muitas vezes você não sabe o assunto, mas isso te leva a estudar o assunto, buscar argumentos dentro de uma narrativa, e aí de que lado você está? Acusando ou defendendo? Argumento a favor da tese ou argumento contra a tese? Quem é o seu cliente na ação? Né? Aí é a questão, né? Então, a favor da tese do aborto, eu colho ali diversos argumentos, diversas questões lógicas e tento provar que o aborto é viável por estes motivos, por essas questões. Tese, dentro da narrativa. Estamos falando da narrativa. Como o texto meu texto científico estruturado, ele envolve título, exordial introdutória e narrativa de dois momentos, já que é dialético, como é dialético, então na tese eu boto, né? Aí vem
em tese, e falo todos os argumentos, né? Aquele que eu falei, né? Entre 10 e 12 semanas, eu poderei fazer o procedimento de aborto, sendo que, né, não existe vida do recém-nascido, não existe vida do feto, já que não houve a formação do cérebro, já que não houve a formação do sistema nervoso central, e aí eu desenvolvo o trabalho desta forma, dessa maneira. É a tese científica, entre aspas, né, daqueles que defendem o aborto. Na antítese, eu uso o argumento da fé, né? Eu uso o argumento da fé e digo que com a inspiração divina, né? Ah, professor, mas ele só nasce ele só respira quando ele nasce, né? Mas aí, quando eu falo de inspiração divina, eu estou falando da inserção da alma, do espírito na vida quando fecunda o óvulo. Eu estou falando dessa inserção divina, né? E aí, este é o argumento da fé, né? E aí eu utilizo lá como do ponto de vista do meu entendimento. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas não é sempre que você não acredita nisso. Eu acredito, é o meu argumento. É válido? É válido. É válido para quem acredita, não é válido para quem não acredita. Por isso que existe a discussão, tese e antítese. Ponto. Aí eu coloco meus argumentos e coloco outros argumentos. Ou esquece a fé. Eu digo simplesmente que este argumento científico não é comprovado, não é válido. Como é que eu vou saber se tem vida ou se não tem vida, independente de ter sistema nervoso central, independente de ter cérebro? Aí eu digo assim: o alface tem vida e não tem cérebro, e não tem sistema nervoso central, né? Aí eu utilizo esse argumento, o alface. Mas, claro, né? Aí parece engraçado, mas não é, porque é lógico que é verdade, embora seja um argumento fraco, mas é verdade. E aí eu utilizo isso como. Então eu tenho, né, na narrativa, mas pessoal, olha só, como eu falei, é só uma narrativa, e a narrativa não prova nada, é só uma narrativa. Então vamos recapitular. Ponto número 1. Título delimitado, aborto. Número 2, exordial introdutória. Vem a apresentação do método e o resultado que eu chegarei eu já apresento no dia. Exordial introdutória. Como é que fica diferente? Vocês nunca tinham pensado nisso, né? É outro nível de redação, de trabalho. Exordial introdutória. Agora, quando eu entro na narrativa, e numa narrativa pelo método dialético, eu falei ali que eu ia apresentar o método dialético. Aí eu começo tese, antítese, argumento a favor, argumento contra. Eu posso fazer meu trabalho assim, ó, em grupos, ó. Em tese, fulano de tal acredita nisso. Mas ante esta tese, fulano de tal acredita nisso. Por outro lado, na tese isso. E vou escalonando tese, antítese, tese. É interessante, bacana esse tipo de trabalho. Os leitores gostam disso. Fazendo comparação de ideias. Parece um debate, né? Tese, antítese na narrativa. Mas é só uma narrativa. Fechando a narrativa. Professor, como é que eu fecho minha narrativa? Depende. Você está escrevendo um livro? Pode ter vários capítulos. Você está escrevendo um tratado? Pode ter vários livros. Está escrevendo um artigo científico? Poucas laudas, 20, 18, 15 laudas. Um artigo científico para jornal? 3 laudas. Ah, só uma redação, professor. Nem me dá. Não, então 15 linhas, 20 linhas. 20 linhas consigo fazer um trabalho. Um texto científico estruturado em 20 linhas consigo. 15, 20 linhas consigo. Então, vamos falar de texto, por isso que eu falei de texto científico estruturado, né? Então, aí é que acontece. Coloco a minha tese, a minha antítese, né? E aí fecho o meu texto. Uma tese, uma antítese, fecho o meu texto, ponto. Agora vem evidências. Quarto ponto do nosso trabalho. Evidências é a prova. Agora eu tenho que provar a narrativa. É aqui que eu provo a narrativa, é agora. Então, do ponto de vista das evidências para a tese supramencionada, venho dizer que os médicos da comunidade tal, o artigo científico tal, trouxe a perspectiva, trouxe essa realidade narrada, né, supramencionada, ao dizer que o aborto é possível, né, entre até 10 ou 12 meses, eis, né, que haja vista, não há formação do cérebro, não há formação do plexo solar, portanto conclui-se que não há vida.
É evidência. Qual é a evidência? Eu indico quais são os artigos científicos que eu li isso, qual foi o trabalho. Pessoal, isso que eu estou falando aqui, eu não lembro quais são os números, não lembro exatamente qual é a tese, mas essa tese existe, ela é verdadeira. Verdadeira sim, ela existe. Né? Não estou dizendo que eu concordo, nem lembro exatamente. Eu li uma vez, achei muito interessante. E o pior é que parece que é uma tese do judiciário para decidir questões desse tipo, né? E parece que é isso. Tranquilo? Tá? Então existe, essa tese existe, essa tese de quem é a favor. Não sei se é a tese desses caras que brigam por isso aí na televisão, nos grupos, etc e tal, né? Mas essa tese existe. Tem uma outra tese que diz assim, né? A mulher fala, as feministas falam, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser, eu faço a conta. Pessoal, meu corpo, minhas regras, tudo bem. Tese. Aí vem o antítese e fala assim, você está certa, senhora. Seu corpo, suas regras, mas este que está aí dentro não é seu corpo, é corpo de uma outra pessoa. Seu corpo, suas regras. E o corpo deste aí, que não veio ao mundo, é dele, regras dele. Tem que preservar. Vocês entendem a antítese qualquer? É o mesmo argumento, o mesmo argumento. É o mesmo argumento lógico dentro dessa lógica que, né? Se for valer para um lado, tem que valer para o outro. E aí essas narrativas a gente coloca aqui, né? Mas na hora de provar a evidência, eu cito os artigos científicos. E se houver uma evidência de uma prova como essa, prova falaciosa, uma evidência falaciosa do falar e do engano, né? Meu corpo, minhas regras. Aí a outra fala assim, tudo bem, tá certo, seu corpo, suas regras, mas esse corpo não é seu. Este que está aí, o feto, não é seu. Ah, é meu, está dentro de mim, é meu. Não é assim. Não é? Não é o meu corpo, não é meus dois corpos, não é o meu corpo um só. Então o outro é o daquele que vai, né? É outra história. Se for por esse argumento. Então a evidência é a prova da narrativa. Aí vem o detalhe. Vocês devem estar acompanhando aí, quem acompanha debate político, internet, televisão, né? Chegou-se a falar isso várias vezes, muitas vezes, inúmeras vezes, diversas vezes chegou-se a falar sobre a seguinte frase: isso é só uma narrativa de fulano, isso é uma narrativa da esquerda, isso é uma narrativa da direita, isso é uma narrativa desse grupo político, isso é uma narrativa desse grupo. Vocês já ouviram falar isso? É só uma narrativa? Só uma narrativa sem provas, sem o quarto passo. Sem o quarto passo eu não provo a minha narrativa, eu não provo o meu argumento. Eu não provando o meu argumento, eu fico com um argumento vazio. O argumento vazio ele não é válido, ele não é científico, porque não tem uma evidência, eu não tenho uma prova daquilo que eu estou argumentando. Portanto, eu não consigo argumentar, ou se for uma disputa, eu perco a disputa. Né? Se não for uma disputa, se for uma simples, um simples texto científico tentando trazer as evidências, tentando trazer os argumentos, através de qualquer tipo de argumento, aí eu posso chegar. Vamos tentar provar se é possível o aborto. Vamos. Eu busco evidências para a possibilidade do aborto, ouvindo, vendo e pesquisando o material de quem é a favor do aborto. Mas eu não estou aqui para ficar de um lado ou do outro, estou aqui para fazer um trabalho científico. Então vamos verificar também, já que o método dialético, vamos verificar também agora a tese de quem é contra o aborto. Qual é o argumento desse pessoal? Então, eu estou aqui, no argumento, já falei, né? No argumento. Eu estou aqui na evidência, agora eu estou buscando as provas do que se falou lá atrás. Você falou que você é contra o aborto, por que você é contra? Agora eu tenho que provar por que eu sou contra. Ah, eu sou contra porque eu sou contra, isso não é prova, né? Ah, eu sou contra porque meu pai e minha mãe, né, me batem. Não, eu sou contra porque a igreja falou, não. Ah, mas a igreja falou, vale, não. A igreja falou porque se fundamentou em um capítulo, em um versículo, em uma pregação, na história de um povo, na história de um homem, na história de um... Aí vale, porque a minha fundamentação teológica tem isso como princípio, eu acredito nisso por esse motivo, né? Aí vale, mas fica restrito a um grupo.
né? Eu quero algo universal, vamos tentar algo universal? Daí eu saio desse grupo, né, do argumento teológico e busco outros argumentos e tento encaixar na antítese. Encaixo na antítese. Ou se eu não achar a evidência da antítese pelo argumento universal, se eu não achar, eu vou tentar invalidar o outro argumento da tese. Como que eu vou invalidar o argumento da tese? Não, tudo bem, eu não tenho uma prova, mas eles também não têm, né? Eles estão supondo que com 10 meses seja dessa forma. Ah, não, mas foi aberto vários cadáveres, isso assim e tal, né? Ou foi retirado o feto de várias mulheres, foi feito um estudo chegando à conclusão de que não havia formação de cérebro ou de sistema nervoso nesse período, nessa fase, portanto ali não há possibilidade de ter vida. Vocês entendem? Isso aí é um argumento. É um argumento do que eu falei, do que eu vi, do que eu li. Pessoal, não estou dizendo que eu concordo, não é nada disso. Isso tudo é ilustrativo, é para nós compreendermos como é que se faz um texto estruturado utilizando um tema tão polêmico como esse. Eu poderia estar falando de maconha, de qualquer outro tema, não um tema político. Política é a pior coisa que tem, né? Porque política gera inimizade, né? Então a gente vai tratar de política, embora o aborto seja um tema ainda que político, né? Mas, continuando, então é na evidência que eu provo ou não o argumento, é aqui. Então, pessoal, recapitulando: título, delimitado, o aborto. Número 2, exordial introdutória, é a introdução da narrativa, do texto, é a introdução de como eu vou fazer o trabalho. É aqui que eu indico o método, aqui eu faço perguntas, eu faço uma problematização. Tento responder, mas não respondo e digo que responderei ao final. Depois da narrativa e depois das provas, eu responderei ao final. É aqui na introdução, na exordial introdutória, que é o segundo momento. O terceiro momento, a narrativa, são os argumentos com a lógica. E utilizando-se o método dialético, eu terei argumentos a favor, argumentos contra, argumentos a favor, argumentos contra. Quarto, evidências, provas da tese e provas da antítese, prova da tese e prova da antítese. Professor, como que eu provo? Eu indico qual é a prova. Eu digo que a prova do que foi falado na narrativa está no artigo tal, no movimento tal, no grupo de medicina X, o doutor fulano de tal falou, o médico falou, o cientista falou. Vocês entendem? Essa evidência, essa é a prova que agora eu coloco nesse quarto momento, para aí sim nós irmos ao final. Qual é o final disso tudo? Número 5 é a síntese das ideias no método dialético, né, da contradição das ideias. Eu vou pegar e vou estudar agora a tese, e vou estudar a antítese. Eu vou ver as provas da tese, vou ver as provas da antítese, e aqui na síntese eu vou sintetizar tudo. Agora, isso parece difícil isso, né? Por que parece difícil? E por que é até um pouco difícil, mas acaba saindo? Quando você começa a ler um lado e começa a ler um outro lado, começa a ver as provas de um lado, começa a ver as provas de outro, aí em síntese você vai dizer, em síntese eu concluo que, né, observando agora atentamente esta questão científica que envolve o artigo do médico tal, né, me parece que, embora eu seja contra, né, se for uma síntese da resenha, né, eu posso dar uma opinião, se for da resenha, né, vamos dizer que é, então eu posso dar opinião. Então eu digo que, né, verificando os argumentos contra, a favor, prova contra, a favor, né, eu fiquei agora no meio termo. Eu continuo contra o aborto, mas excepcionalmente entendo eu que, né, me parece que por conta daquele artigo lá, realmente não existe a formação do cérebro, não existe a formação do sistema nervoso central, portanto ali não existe a vida ainda, e aí, portanto, seria possível o aborto, mas somente no caso de estupro, a pessoa foi estuprada, violentada e etc e tal. Então nessa hipótese, porque em outra hipótese a minha fé não aceita isso, porque, né, aí tem a questão da responsabilidade, da prevenção e etc, e outras questões mais, né, porque isso não é brincadeira, com a vida não se brinca, né. Ah, mas olha que contraditório, né? Eu acabei de falar que não tem vida, mas ao mesmo tempo defendo a vida, porque é uma questão que está arraigada na antítese. Mas aí eu junto isso tudo e faço uma tese
E aí, eu que só era contra, agora eu sou contra, mas eu abro exceções, eu faço uma síntese de tudo que eu vi no meu trabalho. Portanto, olha só, então no texto científico estruturado, eu tenho que ter um título delimitado, uma episodial introdutória que apontará o método e qual o caminho que eu vou percorrer para atingir o conhecimento, para conhecer, né, saber o que eu quero. Nesta fase episodial introdutória, eu digo para o meu leitor, chegaremos a tal conclusão, a uma conclusão da pesquisa do tema, utilizando um método científico dialético, da contradição entre tese e antítese, e faremos uma síntese ao final, e aí diremos, né, ou saberemos, ou traremos mais uma questão a respeito do aborto. Ponto. E aí vem narrativa número 1, né? Em tese, as pessoas que, né, têm aí a perspectiva, o argumento favorável ao aborto, elas têm como base, subpedâneo, têm como afirmativas as seguintes questões: tal, tese. Mas por outro lado, antítese, né, existe um grupo extremamente radicalmente contra, né, e argumenta que tal, né? Ponto. As evidências disso, né, desta tese é de que existe um grupo de médicos, de cientistas, de pesquisadores que trouxeram essas questões tal. Por outro lado, o grupo que é anti-aborto, antitese na evidência, né, traz questões de família, de fé, de tradição, de crença, e traz um argumento contrário dizendo que isso não é provável, isso é uma mera falácia científica deste outro grupo. E Em síntese, eu concluo que, né, observando, analisando o método da tese e antítese, o grupo A, né, traz questões, né, que nos colocam em dúvida diante de tão forte argumento baseado em ciências, né, baseado em artigos científicos de médicos do Canadá, da China, da Índia, etc. Tal. Por outro lado, né, embora eu nunca havia pensado desta forma, olha só, estou fazendo a síntese já. Eu nunca havia pensado dessa forma, porque sou da corrente da tese da fé, da tese teológica, da família, da tradição, contra e tal, né? Nisso, a tese principal, né? A tese me leva a crer agora na antítese, que me parece, né, que há a possibilidade disso ser aceito, com exames mais aprofundados, etc, tal. De qualquer forma, eu vou continuar sendo contra, mas abrindo exceção para o estupro, né, violência contra a mulher, gravidez não consentida, etc tal. É a síntese do trabalho. Vocês compreenderam? E aí, pessoal? Não ficou bem arrumadinho o negócio? Né? Esse é o texto científico estruturado. Essa é uma forma de fazer um texto científico estruturado. Essa fórmula vale para qualquer trabalho científico. Professor, eu não entendo nada de vezes nada de tal assunto. Se eu utilizar este esquema do texto científico estruturado, eu vou acertar? Vai. Tem certeza? Tem. Você garante? Garanto. Por que você garante? Vou provar. Porque quem vai estudar, quem vai analisar, quem vai ver o texto, vai falar: puxa, o cara não falou nada com nada, mas o método é perfeito. É um método científico, né, estruturado, né, dentro do que os concursos querem, dentro do que as pessoas querem. Por mais, se for uma questão de forense, né, se for uma questão forense para o fórum, né, eu sempre digo isso na questão do método dialético, né? Eu tenho autor, réu e a sentença, que é a síntese do juiz. Ele que analisa tese e antítese, argumento a favor e argumento ao contrário. É nessa hora, é desse jeito, é assim que se faz. Então, olha só, então eu tenho estas questões, né, tratadas de forma científica, de forma estruturada. Agora, voltando tudo aqui de novo. Então, olha só, o resumo, né? Quando eu falo de uma redação e falo de um resumo, eu pego a ideia do autor e não modifico a ideia. Faço uma análise, faço um resumo. É resumo.
Quando o professor fala assim, pessoal, vamos fazer um trabalhinho do tema ideologia, faça um resumo de ideologia de acordo com o material tal. Você vai pegar o material tal, vai resumir o material tal e não vai tirar nem acrescentar. É um resumo do material tal. Ponto, resumo. Faz uma análise, faz um resumo. O professor fala assim, eu quero uma resenha do material X. Aí você vai fazer uma análise do material X. E ao final vai acrescentar a sua opinião própria sobre o que você viu, o que você leu, o que você entendeu. A resenha tem essa diferença para o resumo. A resenha contém uma opinião própria, um senso crítico, uma opinião que não é construtiva, não é negativa, não é depreciativa. A crítica é algo que foge ao senso comum, foge ao comum. É crítico porque foge ao comum. O crítico, ele traz a opinião própria, pessoal, sobre determinado assunto. Então, é a questão da resenha que sintetiza trazendo o senso crítico. Em filosofia jurídica é trabalhado esse conceito de senso comum, senso crítico. Senso comum, senso crítico. O que é senso comum? O que é senso crítico? Isso está lá em filosofia jurídica, né? Vocês devem estar vendo isso aí também, né? E esta matéria costuma trabalhar muito isso. O estudante de direito, ele é crítico. Ele não é quando entra na faculdade. Ele acha que é, mas ele não é. Ele vem do segundo colegial achando que vai mudar o mundo, mas ele não sabe como mudar o mundo. Aí começa a aprender várias questões da sociedade, da vida na sociedade, na vida da política. Começa a entender os direitos, os limites, os argumentos, né? Começa a verificar essas questões, essas teses, esses métodos, né? Começa a compreender, ter uma visão de mundo diferenciada. Aí ele se torna um crítico, ele quer processar todo mundo. Isso acontece, né? Então, pessoal, resumindo, texto científico estruturado em 5 fases: título delimitado, exordial introdutória, né, que apresenta o método, apresenta o trabalho, indica onde você vai chegar, traz um problema científico, né, e diz que vai responder ou não, vai acrescentar mais uma questão. Terceiro momento, a narrativa, pura e simples, com uma argumentação, né, e tem os argumentos que nós vamos trabalhar nas aulas seguintes, né, e aí vem as evidências que são as provas da narrativa e no final a síntese, fechou a redação. Professor, dá para fazer isso em 15 linhas? Dá. Dá para fazer isso em 20 linhas? Dá. Dá para fazer um livro assim? Claro que dá. Dá para fazer um compêndio, um enciclopédio? Dá. Esse é o método. Esse é o método, né? Existe um método melhor do que esse? Esse é o mais simples, né? Esse é o método mais simples, a forma mais simples. O que varia de método para método? Pessoal, o que varia é o método. Essa forma ela não varia muito. O que varia é só aqui, ó. Na narrativa, o método que eu escolher é o que vai variar. A variação vai ser no método. Método hipotético dedutivo para temas de maconha recreativa, no hipotético dedutivo. Aí eu boto uma hipótese, aí eu cito um país. Ó, na Holanda acontece assim, assado, tal. Tem lugares reservados, vazios, boa. Boa. Estava lá? Como é que funciona na Inglaterra a questão da maconha recreativa na rua? Na rua, liberado. Fechou. Agora, tudo bem, então eu fumo a minha maconha recreativa na rua. Agora vamos analisar. Peraí, isso funcionaria no Brasil? Olha só. Então eu pego esta hipótese, analiso ela. Está valendo aqui o método hipotético dedutivo, né? Olha que interessante. Eu posso falar isso aí, né? Olha só. Então, olha só. O doutor trouxe aqui, está trazendo a questão aqui que né, lá na Inglaterra, que ele teve lá agora, né, o uso da maconha na rua tranquilo. Mas como isso funciona lá e como isso funcionaria aqui? Dentro da narrativa, já que o método aqui é o hipotético, vamos ver qual é a hipótese. Lá, como é que funciona? Aí eu descrevo exatamente o que acontece lá. A rua, tranquilo. Compra onde? Vazio, farmácia, mercado? Você teve tempo de ver isso? Não. Mas vamos supor que a gente faça uma ligação, faça uma pesquisa, descobre como é que é, pergunta para o pessoal como é que funciona aí. Então começa a colocar essas questões aqui, ó, dentro da narrativa e construa uma hipótese. Na Inglaterra é assim. Outro lugar que tudo é liberado. Tudo é liberado, tudo. Um parente meu, que esteve lá também,
Mesma coisa que você, né? Lá no Canadá, fica tudo liberado, todo tipo de droga. Acho que a vida lá é tão ruim, né? Os caras, né? Fica inventando, né? Só pode ser isso. Diz que é tudo liberado. Fala o que você quiser, não dá nada, não tem negócio de tráfico, de apreensão, nada. Segunda hipótese, Canadá. Terceira hipótese, aí eu pego outro país. Parece que nos Estados Unidos são 8 estados que é liberado o uso da maconha recreativa, que é comprado. Aí vamos lá, esse caso a gente conhece, a gente vai comentar aqui também na narrativa, nessa hipótese. Essa hipótese me diz que é vendido em lugares especializados, né? Que é uma espécie de farmácia né? Eles chamam de drugstore, né? Armazém, né? Uma coisa desse sentido, né? E aqui tem que ter um atestado médico. Olha que coisa, você fica cadastrado como um usuário de maconha, né? Fica cadastrado pelo governo, já que sai uma receita para você. Pega a receita, vai lá e compra. Claro que não estou falando de burlar o sistema, estou falando do padrão é esse. Esse é o padrão. Então tem também essa hipótese. E aí compra, né? Com mais THC, com menos THC, né? Com foto de artista, sem foto de artista, colorido, preto e branco, e aí vai, né? Muito louco, menos louco, mais ou menos, que acalma os nervos, que não acalma os nervos, né? Vê duendes, né? E aí vai. Na embalagem da maconha, estou brincando só, né? Mas vocês entenderam qual que é a brincadeira, né? Eu coloco estas hipóteses, já que é um método hipotético dedutivo. E ao final eu deduzirei que aí eu coloco as características da cultura de cada país, das pessoas que fazem uso, de como que funciona, quais são os resultados dentro de cada sociedade, quais são os danos, se existem danos, né? Eu acredito que exista, né? E aí eu coloco o Brasil, que é o final, né? Eu estou no Brasil, quero saber do meu país. O que poderia acontecer? Aí eu levanto esta última hipótese, que é a dedução de tudo que eu falei, mas lá na síntese, né? Lá na síntese. A evidência da minha narrativa é citar os estudos que é feito em cada país, é evidência, né? Mas lá na síntese de qual é o resultado. O que tem na Inglaterra? Tranquilo. Continuou frio, gelado, esquisito, cinza, e a larica foi do mesmo tamanho. Pronto, ponto. Em síntese, não mudou nada. No Canadá também não mudou nada. No Brasil, o que vai mudar? Não mudou nada. É isso, pessoal. No Brasil, talvez eles deixem de usar, né? Porque o Brasil gosta de proibir. No Brasil, né? Panela de feijão e leite condensado para o pessoal no final da história. Mas vamos lá. O Brasil tem uma questão, né, diferente, né? Tem questão diferente. Não só no Brasil, México, país. Aí é que porque envolve uma política criminal aí por trás, uma questão de evasão de impostos, evasão de divisas, né? Existe a questão do narcotráfico. Pessoal, tráfico é comércio ilegal, né? Se fosse legalizado, seria narcotráfico? Não, seria narco só. Não seria nem narco, seria um comércio legal, legalizado, um comércio. Comércio de drogas? Não, comércio de entorpecentes, né? Tranquilo. Mas, né? Comércio de mulheres, comércio de adultos, comércio de seres humanos, como é que é o nome disso? É tráfico, né? Tráfico é uma questão, é crime, né? Criminal. Então é isso. Então o nosso Brasil, por enquanto, ainda é crime, por isso que existe o tráfico de entorpecentes, por isso que essas questões, né, podem sim todas serem discutidas, deduzidas, né, num método hipotético dedutivo. Bom, sem desviar do assunto, né, o que muda neste método, o que muda neste contexto, o que muda nesta forma, muda sempre somente o método que fica aqui entre a narrativa e a evidência, né? Então, se eu vou falar de um método hipotético e dedutivo, eu posso fazer essas comparações que eu acabei de falar. Se eu falo de um método dialético, é a tese e a antítese. Vamos falar do método dialético para entorpecente? Eu vou colocar quem é a favor, quem é contra, quais são os efeitos a favor, quais são os efeitos contra, e na síntese eu chego a uma conclusão, né? E no caso da maconha, a conclusão que se chega no nosso país, que já liberou o uso do canabidiol, qual que é? É que nem maconha
recreativa, certo? Não se permite o plantio também, mas se pode usar o canabidiol para fins de tratamento terapêutico, medicinal, não é terapêutico, é medicinal, né? Então, a síntese do uso da maconha é que é permitido, né, para uso medicinal. Aí tem todo um controle, né? Tem todo um controle, eu não sei qual é o controle nesse período, que é a Anvisa, né, que faz o controle disso. Então, o texto científico estruturado, se for cobrado qualquer tema para concurso, redação, de delegado de polícia, magistratura, promotoria, uma simples redação aí de vestibular, esse é o caminho, método científico, texto científico estruturado. Lembrando que método é o caminho do conhecimento, né? O caminho para chegar ao conhecimento, né, é o método. E quando eu falo de método, né, dentro desse texto científico estruturado, eu tenho um título bem limitado, bem delimitado, uma exordial introdutória que indica qual é o método, apresenta o trabalho, apresenta a problemática, apresenta o problema, apresenta as questões a serem respondidas durante o trabalho. Exordial introdutória. A narrativa são os argumentos, né, a favor, argumentos de autoridade, argumento a fortiori, e existem vários argumentos que nós vamos trabalhar nas aulas seguintes, a partir de amanhã. Na narrativa, né? A narrativa. E na evidência é a prova da narrativa, né? A prova da narrativa. E a síntese é a conclusão, né? E se a síntese for uma síntese, né, baseada na resenha, eu faço uma análise crítica. E a crítica qual é crítica, pessoal? É a minha compreensão de tudo que eu mesmo coloquei aqui, no título, na apresentação, na narrativa, na prova. Em síntese, eu concluo que isso, aquilo, assim, assado, né? Concluo que no nosso país, verificando o Canadá, verificando a Inglaterra, como o Alex falou, verificando alguns países do México, verificando alguns estados dos Estados Unidos da América, o comportamento das pessoas, né, o índice de desenvolvimento humano, o IDH, a cultura, etc. E comparando com o nosso país, em síntese, eu verifico que, né, o nosso país não está preparado para a liberação total, mas nesse momento é imprescindível a liberação do uso medicinal para o tratamento de doenças como tal. Eu não sei quais são as doenças que o canabidiol trata, mas me parece que uma delas é o Alzheimer, parece. Outra parece que é coisas relacionadas à ansiedade, Parkinson, não é Alzheimer, Parkinson, né? Que tem aquela coisa que treme e tal. Então, me parece, né? Falando assim dessa forma, porque não é a nossa área, né? Mas então seria um uso indicado e que favorece ao uso. Então, portanto, em síntese, somos favoráveis nessa questão. Bom, uma redação bacana, tranquilo, né? Vocês entendem, pessoal? A minha opinião baseada no que eu falei no trabalho. Eu não tenho, tem que ficar atento nessa questão. Eu faço todo um trabalho e no final, não, vamos liberar geral e tal. Ué, mas não tirou isso. Tem questão do trabalho, né? Vocês entendem? Tem que ter uma lógica científica baseada no próprio trabalho, senão aí zero, né? Lembrando, pessoal, que olha só, professor, você garante que a redação vai ficar boa? Garanto. Você garante que eu vou ser aprovado? Garanto. Você garante que esse é o caminho? Garanto 100%. Mas, aí vem o mais, né? Mas é óbvio, né, pessoal? Cultura, conhecimento, né? Conhecer outras formas de convivência, conviver com outros tipos de sociedade, leitura, tudo isso acresce, lapida o conhecimento, né? Torna o conhecimento, vamos dizer assim, agrega valor, né? Agrega valor, porque eu posso utilizar de palavras de efeito dentro desse texto estruturado e montar um texto e matar a pau. Vai estar errado? Não. Vai estar certo? Vai. Quem lê vai perceber logo que existe um método empregado, vai perceber esse método e vai falar, poxa, tá muito bom, muito bom. Não disse nada, mas disse tudo, disse o essencial.
por conta do método. Vocês percebem? Não disse nada, mas disse tudo, isso é essencial. Não errou a questão assim do ponto de vista acadêmico, científico. Não. Agora, se você tem conhecimento, aprofunda, lê, se informa, né, por todo tipo de veículo de informação, né, mas especialmente, né, pela moda antiga, né, livros, artigos científicos, aquilo que te interessa, e dentro do que te interessa fazer um bom trabalho, aí você agrega valor a tudo isso que foi falado. Tudo isso que foi falado aqui hoje, né, se agrega valor. Aí este valor agregado mais este texto científico estruturado mata a questão. Tem certeza, professor? 100%. Ah, mas se eu não sei nada, caiu um tema que eu nunca vi na minha vida, vai lá. Texto delimitado. É porque nunca é uma coisa assim alienígena, nunca é, você sempre sabe alguma coisa, né? Então, dentro desse alguma coisa que você sabe, você vai fazer encaixe, né? Você vai utilizar um método hipotético dedutivo ou um método dialético. Eu recomendo estudar bem dois métodos, este método dialético e o método hipotético dedutivo. Eles são os mais complexos, mas eles são os melhores. E a partir destes dois, dependendo do texto, você escolhe um ou outro e faz, e trabalha, um ou outro, né? E os dois métodos são muito bons. Quando você indica este método na exodial introdutória, depois do título, no segundo ponto, quando você indica, você fala: utilizaremos para este trabalho o método hipotético dedutivo baseado. Aí quem lê fala: bom, cara, ele sabe o que está fazendo, e você não sabe. Quem lê fala assim: sabe o que está fazendo, e aí começa, né? E aí vai, né? Narrativa, né? Evidências, indicação de provas, de quem falou, de quem não falou, e a síntese, né? A síntese, e fecha aí a questão, né? Em síntese, vimos concluir que, de acordo com o autor tal, de acordo com o argumento tal, né, chegamos à conclusão que é isto, ponto. Pessoal, dá para fazer um trabalho muito bom, sem errar, sem sombra de dúvidas. Essa é a fórmula. Ah, professor, então quer dizer, para fechar, então quer dizer que o pessoal que escreve essas redações aí, a esmo aí e tal, e como é que eles se dão bem, né? A pessoa começa fazendo a redação de qualquer jeito, aí depois ela começa a copiar boas redações, aí depois ela começa intuitivamente perceber que existe uma forma de se fazer, aí depois ela faz 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, aí ela percebe intuitivamente, de forma autodidata, que existe uma maneira de fazer. Aí ela percebe que a maneira é essa. Ela percebe que a maneira é essa. Mesmo não tendo esse conhecimento que vocês têm, ela percebe isso. Porque ela faz 300, 400, ela faz 1000 redações. Aí ela percebe que tem todo um sisteminha, que isso fica na cabeça, e a pessoa começa a fazer isso de forma intuitiva e autodidata, né? Trabalhar as mesmas questões que nós estamos trabalhando aqui. Ela não dá os mesmos nomes, não trabalha do mesmo, não trabalha com esses nomes e com esses, mas faz a mesma coisa e acerta e se dá bem. Não é muito melhor conhecer a questão científica e direto no ponto, sem sofrer tanto, sem ter que fazer 1000 redações? Agora, a primeira redação, a redação de vocês, artigo, trabalho científico, qualquer que seja, utilizando este esqueminha, daqui para frente é só evolução. 1, 2, 3, só evoluindo. Vai chegar um ponto, ó, escuta o que eu vou falar agora, para fechar, mais 2 minutos aí para a gente encerrar. Isso que eu vou falar. Vai chegar um ponto que vocês vão decorar, assim, né, a chave da introdução, a chave do começo da narrativa, a chave de apresentar uma evidência e a forma de concluir. Vocês vão decorar, vai ter um mini texto na cabeça. Pode cair a redação que for, você vai fazer o mesmo textozinho ali, porque já vai estar na cabeça. Pode cair o tema que for. Vamos falar de alienígenas em Marte. E aí você vai se dar bem, por conta do método. Porque quem vai corrigir não está muito preocupado com o alienígena em Marte, né? Na verdade, ele quer ver isso. Ele quer ver esse desenvolvimento dentro do texto. E aí você tem isso de forma agora pensada, raciocinada, não intuitiva, não autodidata, pensada, raciocinada, porque esse é o método que proporciona esse raciocínio, essa lógica, porque é um método científico, né? Lembrando que a variação disso que foi falado hoje, né, é o método. Eu passei 2 métodos aqui
mas existem N métodos, inúmeros métodos. Eu priorizei esses dois porque estes nos trazem aí uma forma, vamos dizer assim, muito boa, aperfeiçoada, né, de se buscar o conhecimento, de se trazer a ciência para dentro do texto. É isso, pessoal. E ponto.